A graça e paz, amados em Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor, ao qual se encontra uma passagem do Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Amém. Vamos ler. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Amados em Cristo, lemos essa passagem maravilhosa da parte do Senhor, ao qual Jesus prega aqui para uma multidão, certamente, na montanha. Certamente o Senhor estava ali ensinando, e as pessoas ouviram esta parábola e então aprenderam sobre a vontade de Deus, sobre a doutrina espiritual que traz edificação para a vida de um homem, para a vida de uma mulher de Deus. Amém? E nesta parábola, Jesus ele conta a história de dois homens, um prudente e outro insensato. A passagem ela se encontra no Evangelho de Mateus 7, 24 até o 29. É nesta parábola, destacando aí os dois personagens, o prudente e o insensato, né? Ambos eles construíram suas casas. O homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, e o homem insensato edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 24. Tanto a casa do prudente quanto a do insensato tiveram suas estruturas provadas. Ambas passaram por chuvas, transbordamentos e ventos. A casa do insensato não foi capaz de resistir às intempéries, ou seja, às tempestades, mas a casa que foi edificada na rocha conseguiu se manter preservada. Amém? Mas o que Jesus ele quis dizer com esta parábola? Tanto no início quanto na parte final. Jesus explicou o que representavam esses dois personagens. O prudente representa todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, no versículo 24. Amém? O insensato são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não a põem em prática, no versículo 26 do capítulo 7 de Mateus. Amém? Um ponto curioso é que tanto a casa do prudente quanto a casa do insensato passaram por tribulações. Não é pelo fato do homem prudente obedecer o Senhor que ele não passará por momentos difíceis. Amém?
pois Jesus ele nos diz que passaríamos por momentos complicados em nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Mas porque o prudente colocou em prática a palavra de Deus, sua casa resistiu às tribulações. Jesus aqui ele explica de uma forma bem clara que todo aquele que pratica a palavra de Deus tem condições de resistir às tribulações e aos desafios da vida. Momentos difíceis serão inevitáveis, meus amados, mas aquele que construir a sua casa na rocha, que é Cristo, certamente ele vai conseguir se permanecer de pé, porque a sua estrutura ela está bem fundada. Com certeza. Cristo, ele simboliza a rocha. Aqui a rocha simboliza Cristo. Vimos, meus amados irmãos, que em Números capítulo 20, versículo 1 ao 13, relata essa passagem no qual Moisés fere a rocha, que representa Cristo. E nós, onde será que estamos edificados? Aonde é que será que está a edificação da sua casa? Em Cristo, na rocha ou na areia? Será que você tem sido sensato ou insensato? Qual é a obra, qual é a construção que você tem feito perante o Senhor da sua casa? Hoje nós representamos o templo, a casa do Senhor. O que será que temos edificado perante o Senhor? Porque o Senhor, ele menciona que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse sim tem a sua casa edificada na rocha. Que venhamos praticar, amados. Jesus quer que praticamos a palavra dele. A prática da palavra é viver a palavra, é a prática da palavra, é não se hesitar em excluir aquilo que o Senhor tem ordenado, o Senhor tem mandado em sua doutrina, em sua justiça e em sua lei. Que venhamos nós a praticar a palavra de Deus, para que venhamos estarmos firmes quando vier os tempos difíceis, quando vier as tempestades, quando vier as tribulações, para que possamos resistir a todos os ventos que vier sobre nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Se inscreva em nosso canal, curte e compartilha.